Em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Bom dia, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhando, vamos entrar em oração. A oração das 12 horas do Salmo 91, a oração da proteção divina. Hoje é sábado, dia abençoado. Graças a Deus, vamos estar ministrando a palavra, orando a palavra de Deus em alguns instantes, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças te damos por essa manhã, Senhor.
Só o Senhor é Deus na nossa vida. A tua palavra diz, Senhor, que todas as manhãs a sua misericórdia se renova. E é por isso que estamos aqui nesta manhã de sábado, porque mais uma vez a sua misericórdia se renovou em nossas vidas. E nós damos graças a Deus por isso. Por isso que estamos na tua presença, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, onipotente, um Deus presente. O Deus que está na vida do povo que o teme, aleluias. Graças te damos, Senhor. Vem nessa manhã, Senhor. Toma teu lugar de honra em nosso meio, na tua igreja. Visita a casa daqueles, Pai, que são tementes a ti. Sabemos que dias difíceis ainda estão por vir, porque o Senhor, por meio da sua palavra, nos avisou de antemão. Mas o povo, a igreja, mesmo aqueles, Senhor, que estão dentro das igrejas, eles têm dificuldade para acreditar que realmente vai acontecer tais coisas. E o que nós temos visto, meu Deus, o mundo inteiro em pânico, parado, as economias dos países derretendo, os governos não sabem mais o que fazer, os aproveitadores, os corruptos, os oportunistas de plantão agindo a seus bel prazer. Tudo isso o Senhor já nos avisou lá em Mateus 24, João escreveu em Apocalipse que aconteceria. Mas o povo está como nos dias de Noé, casando-se, dando em casamento, fazendo festas, e não estão nem aí para as coisas de Deus. Muitos nesse exato momento estão morrendo sem salvação. Milhares e milhares de pessoas pelo mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, no continente africano, na América do Sul, América Central. Milhões de pessoas estão morrendo e indo ao inferno exatamente agora. Enquanto eu estou falando aqui 5 minutos, já morreu centenas de milhares de pessoas e foram para o inferno. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, e muito menos alegria no sofrimento do infiel. Deus permite que tais coisas aconteçam para que o seu povo se volte para Ele, aleluias. Eu mesmo tenho clamado por meus familiares que há 20 anos nos tratam como fanático, como doido, mas se hoje qualquer um deles morresse, vai para o inferno porque não conhece o Evangelho de Cristo. Só que eles, na sua concepção, na sua ignorância do conhecimento, no espírito de religiosidade que age no meio, no seio das famílias, de geração em geração, eles acreditam que estão certos. Porque a Igreja Católica, o catolicismo impregnou milhares e milhares de anos no seio das famílias, que eles são a única igreja que salva. Mas nesta manhã eu tenho uma notícia para vocês: igreja nenhuma salva, nem a nossa salva. Não é a universal, a mundial, a Igreja da Graça ou o catolicismo, o espiritismo, muito menos os adventistas. Só quem salva é Cristo Jesus por meio da fé, por meio da graça. Sois salvo, diz a palavra. O homem acha que é inteligente, diz que não vai virar crente, mas não tem problema, não precisa ser crente para ir para o inferno. Para o inferno pode ir o crente, o descrente, não importa. A humanidade está desapercebida pelaquilo que está acontecendo. Começou o princípio das dores que Jesus relata lá em Mateus 24. Não é tempo da igreja fechar as portas. Não é tempo dos pastores colocar os auxiliares, os obreiros, fazer reunião. É tempo dos soldados de Cristo ir para os generais, ir para a linha de frente de batalha.
É tempo de os generais puxar os exércitos, os soldados de Cristo para uma grande batalha de evangelismo. Depois, o próprio Jesus disse que muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, eu tinha uma igreja de 1000 membros, eu tinha programa de rádio e televisão, eu era o cara lá na terra. Jesus disse: porque tu trocou de mulheres várias vezes, porque tu botou os obreiros fazer a obra e tu ficou desfrutando do sangue da igreja, que é o dízimo e da oferta, com as luxúrias desse mundo, tu estarás fora do paraíso, eu não te conheço. Ah, meu querido, vai ter muita surpresa nesses dias. Nós já estamos vendo esses pastores que vivem do luxo, com o dinheiro, das ofertas, das ovelhas. Foram os primeiros que fecharam as portas das igrejas, estão sumidos, não aparecem mais na linha de frente. Deus vai cobrar de você, meu amado, Deus vai cobrar. Nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, somos os menores, os últimos das fileiras. Mas estamos aqui, temos dificuldade financeira, de tecnologia, temos uma igreja pequena, eu mesmo sou o menor entre os que falam, mas tudo que falo com paixão, com amor, com sinceridade. Como diz o apóstolo Paulo, de acordo com o que diz as Escrituras. É tempo de avançar. O Salmo 91, o Salmo da proteção divina, o próprio Deus diz: porque olhaste para mim, porque se dedicaste aos meus mandamentos e obedeceste, então eu o livrarei. Darei ordem aos meus anjos que acampam ao redor de ti e te guardarei. Pode 1000 cair a meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Aleluias, aleluias. A Bíblia diz que nos últimos dias os crentes verdadeiros sentiriam dores de parto por ver as almas indo ao inferno. Ele gemeria de dores de parto. Sua alma ficaria angustiada. Aonde estão esses crentes que eu não o vejo mais nas igrejas? Se alguém conhecer algum crente que está gemendo pelas almas, está disposto a derramar lágrimas em seus olhos por aqueles que estão morrendo, os crentes ficam compartilhando: morreu mais 700, mais 800 na Itália. Parece que eles têm prazer em dizer: se contaminou mais 1, mais 100, mais 1000. Parece que eles têm prazer na desgraça da humanidade. O crente tem que chorar pela humanidade que está morrendo e indo para o inferno. Será que eu posso ver ali um joinha de algum crente? Ou estão todos ocultos nesse momento porque não se enquadram dentro desta palavra? Aleluia, Jesus. Deus está falando com a igreja, Deus está falando comigo. Porque a palavra primeiro ela vem ao meu coração e depois ela vai para a igreja. Você que vai ver essa mensagem, não conhece a palavra de Deus, é tempo de arrependimento. Semana passada, já faz 10 dias que o povo de Israel, os judeus, estão tocando as trombetas e chamando o povo de Israel ao arrependimento, porque na concepção deles o Messias está às portas e bate. E nós, a igreja de Jesus, o que estamos fazendo? Comendo e bebendo. Nós temos aqui 6 pessoas nesse exato momento escutando essa mensagem, essa oração. E muitos deles não são da igreja local de Brusque. Aonde estão os crentes de Brusque agora, sábado ao meio-dia? Deus está nos chamando ao arrependimento. Aonde estão os crentes que têm vergonha de compartilhar as coisas do Evangelho de Cristo no seu Facebook? Jesus disse que aquele que se envergonhar dele e do seu Evangelho, ele também se envergonhará de ti e vai dizer: não vos conheço, malditos de meu Pai.
a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre. Isto não é uma utopia. Eu acho que vocês estão vendo um pouquinho do que será o princípio das dores aqui nessa terra, antes da igreja ser arrebatada. É tempo da igreja se acordar, é tempo da humanidade se acordar. Deus nos chamou para fazer uma obra aqui nessa terra, anunciar a boa obra do Evangelho de Cristo, usar as armas de Cristo, a espada da palavra. Ele disse: ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. Mas os pés do crente está plantado nos seus lares, nas suas casas, está plantado por caminho, andando por caminhos que desagradam a Deus. Aonde a formosura nos pés do crente nesse momento? Ó Deus de misericórdia, olha a oração do apóstolo Paulo à igreja, orando a palavra de Deus nesse exato momento de meditação. Por esse motivo, dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Deus é Pai da igreja. Ora, para que, juntamente com suas glórias, riquezas, eles vos fortaleça na imagem do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Que Cristo habita por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados no fundamento e fundamentados no amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do vosso amor, e assim estendendo o amor de Cristo entendendo o amor de Cristo que excede conhecimentos, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos e imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. E a Ele seja a glória na igreja em que Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Amém. Que Cristo Jesus, o nosso Deus, aquele que pode fazer infinitamente mais do que podamos pensar e imaginar, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele é que nós rendemos graças nessa manhã. Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está chamando a igreja ao compromisso. Nós precisamos ir para as fileiras de frente de batalha, porque o diabo está agindo na terra, com a permissão de Deus, é claro, para que a igreja se levante em oração, porque um dia os anjos de Deus chegaram na sua frente e disseram: Deus, nós vamos lá na terra pregar o evangelho e agrupar e aglutinar as pessoas para que venham te adorar. Ele disse: não. Lá na terra estão os meus servos, lá está o Jair, o Edivaldo, a Vilma, a Lucilene, a Salete,
O Pedro, o João, o Paulo, lá estão os meus servos, a eles eu vou dar meu espírito, vou dar sabedoria, vou dar entendimento, vou dar poder de persuasão, vou dar poder para curar. O próprio Jesus disse, nós vimos na lição de ontem, que o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores ainda que ele fez. Há muitos e muitos e muitos, agora é moda, né? Tem duas modas dentro das igrejas cristãs: os pastores virando coach, pastores virando, como é que eu vou te dizer? Intelectuais pregando uma palavra de motivação pessoal, tratando do teu intelecto, e os pastores virando apóstolos. Tá cheio de apóstolos por aí, fabricado, forjado, porque é moda, é bonito, mas nem sequer conhecem os requisitos de um apóstolo. Ah, se eles conhecessem os requisitos de um apóstolo, eles teriam vergonha de carregar esse título e se humilhariam, reconheceriam, abandonariam esse título, porque não carrego consigo. Não existe nos ministérios desses homens paralítico andando, cego vendo, o coxo sendo curado, o leproso sendo sarado. Não há, os sinais não acompanham esses que dizem ser apóstolo. Eu tenho vergonha que muitas vezes assisto na televisão: apóstolo não sei das quantas, dos 12 litros de óleo, apóstolo dos milionários, mas tanta besteira por aí. Mas há poucos apóstolos que carregam consigo as marcas do Evangelho de Cristo e os sinais o acompanham. Paulo disse: nós não pregamos uma palavra, um evangelho fraco, de vãs palavras. Nós pregamos um evangelho de poder, um evangelho de transformação, um evangelho onde há transformação de almas. Que Deus possa ter misericórdia de nós, porque fizemos tão pouco. Eu me enquadro nesse requisito também. Fizemos tão pouco. Tínhamos que fazer muito mais. Fizemos 3 reuniões por dia com a igreja fechada, mas nós tínhamos que estar com a igreja aberta, com plantão lá na igreja, para que as pessoas... Como é que Deus vai direcionar uma alma que precisa de um socorro lá para a igreja, se tem cadeado nas portas e nos portões? Ela está fechada, não tem como, Deus não vai mandar. Aí eles dizem: mas nós não abrimos porque nem vem ninguém. É claro, Deus não vai mandar se a igreja está fechada, porque sabe lá quantos já bateram lá com a cara na porta, no portão, e vão embora porque as igrejas estão fechadas. É mais fácil nós transmitir online das nossas casas. Falo por mim também. Precisamos fazer muito mais. A igreja é uma embaixada de Cristo aqui na terra. E não adianta nós ser hipócritas de dizer que queremos fazer isso, aquilo outro, se as nossas igrejas estão fechadas. Se a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai sem que Ele traga. É Ele quem traz, não é a minha palavra bonita aqui não. É Ele quem traz. É Ele quem traz. E como que Ele vai trazer se a porta está fechada? Lá em Apocalipse diz: eis que bato, mas a porta está fechada. A porta da igreja, a porta dos corações. A igreja está acomodada. É preciso fazer mais. É preciso botar uma caixa de som lá no portão. É preciso anunciar aos 4 ventos. Não podemos fazer cultos, aglomeração de pessoas por força de um decreto. Mas o próprio governador e o presidente disseram que podemos atender as pessoas. Meu Deus. Ande na nossa cidade, ande por essa nação e tirem foto das portas das igrejas. A grande maioria, nesse exato momento, estão todas fechadas. Inclusive a nossa está. Nós temos que fazer mais.
temos que fazer muito mais pelo Evangelho de Cristo. Deus vai cobrar. Milhões de pessoas estão indo para o inferno morrendo. E o sangue delas está nas mãos da igreja. E nós somos a igreja. A igreja não é aquele templo que está lá com a porta fechada. A igreja somos nós. E Deus está batendo a nossa porta para que nós abramos a nossa porta para que Ele possa fazer a obra dele em nossa vida. É tempo de nós acordarmos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós. Precisamos fazer mais pela obra de Deus. Como é que nós vamos pregar um evangelho da proteção divina? Estamos todos aquartelados, escondidos. Os generais têm que ir para a frente de batalha. Essa palavra, Deus está corrigindo a mim primeiro, a minha vida, a minha casa e depois aos demais. Eu preciso fazer mais, estou consciente disso. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a igreja e tenha misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século, deste mundo, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, acovardou as igrejas, os pastores, os cristãos. Muitos já abandonaram a fé, muitos pais já abandonaram. Tenha misericórdia, Pai. Tem misericórdia daqueles que carregam consigo no seio das suas famílias um espírito religioso. Aqueles que de geração em geração dizem que têm suas religiões, mas religião não salva ninguém. A palavra diz, o próprio Deus disse que todo aquele que se achegar a Ele, confessar a Ele, Ele vos atende. Não é através de uma religião, da idolatria de imagens guardadas em suas casas. O nosso Jesus não é aquele que está pregado naquele crucifixo feito por gesso, por barro, por madeiro. Ele foi tirado do madeiro, aleluia, aleluia. Ele está vivo no meio de nós. Cristo que vem buscar a igreja não é aquele que está no madeiro, é aquele que está vivo. Esse Cristo que vos anuncio agora, Ele pode se manifestar na sua vida, nesse exato momento. Ele pode transformar, Ele pode trocar a tristeza por alegria, o medo por paz. Ele pode curar, Ele pode te libertar, aleluias. É esse que vem buscar a sua igreja. É esse que está nesse exatamente aqui comigo. Ei, caralabassurian labaxô. Ei, caralabalabassurian labaxurianda labaçô. É esse Cristo que habita em minha vida através do seu Espírito. É esse que está vivo, meu Deus. É esse que busca os corações contritos e arrependidos para que Ele possa fazer morada. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a glória do Evangelho de Cristo. E há muitos crentes que diziam que eram crente e agora estão cegos, surdos, não mais representam o Evangelho de Cristo. Um dia já foram sal e agora perderam o sabor. Era a luz do mundo e agora está com suas lamparinas apagadas. Está com medo, aquartelado, está com dificuldade. Buscando água benta em alguns lugares por aí. Queimando incenso, ramos bentos. Essa semana eu passei em várias casas e nas portas das casas estavam ali os ramos bentos.
mas você tem que ter a marca do sangue, o sangue de Cristo na sua vida. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados e para nos guardar. O nome de Jesus tem poder, o nome que está acima de todo nome. Somente no nome de Jesus, nome que está sobre todo nome, é esse nome que tem poder para nos salvar, e é nele que eu creio e carrego comigo o sangue de Cristo que cobre a minha vida, guarda a minha casa. Temos em mim, no nosso coração, a marca, a circuncisão do Evangelho de Cristo. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo no meio de nós. Aqueles que não confessam a Jesus e não confessam com seus lábios que ele morreu e ressuscitou, não verão a sua glória. Nós te damos graças, Senhor. Te louvamos pela tua santa presença. Oh, Espírito de Deus, minha alma está angustiada, Pai, porque a igreja se acovardou e as almas estão indo para o inferno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que se encontra aqui conosco assistindo essa mensagem desse humilde servo, Pai, seja tocado pela tua presença. É tempo de nós nos voltar para Cristo e nos despertar para os sinais que antecedem a grande tribulação. Que Deus abençoe a todos e tenha misericórdia de nós, em Cristo Jesus. Que as suas bênçãos, que a sua paz e a sua alegria, que a tua presença esteja na vida de todos que estão aqui conosco e todos quantos vão assistir essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Espírito de Deus, vem com a tua